Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos que aqui nos encontramos, aos nossos queridos internautas, aos espíritos desencarnados que com certeza também aqui estão, que sejamos todos abraçados pela espiritualidade da nossa casa, que esses bons espíritos trabalhadores do SEAP, o Centro Espírita Altivo Panfiro, esse espírito trabalhador, espírito do bem, um exemplo de espírito para todos nós, possa abraçar a cada um e especialmente ao nosso companheiro Carlos Magno, que irá fazer o estudo aqui na nossa casa hoje sobre o livro dos médiuns. Então, que todos nós possamos nos sentir acolhidos e abraçados. E a gente vai lembrando trazendo mais algumas informações sobre a nossa casa. A nossa casa tem uma obra social que leva o nome do nosso muito amado Antônio de Aquino. Essa obra social, ela funciona aqui todos os sábados, das 8 da manhã ao meio-dia. Aqueles que quiserem e puderem vir conhecer, venham. Todos serão muito, muito, muito bem-vindos. Temos também aqui na obra social, nós acolhemos desde os bebês, no berçário, até ao grupo de mães. É um momento fantástico para todos nós podermos ter a oportunidade de estar junto nesta obra social. E a obra social, como a gente sabe, ela sobrevive e vive de doações. As doações para nós podem ser de alimentos, de roupas, calçados e remédios, medicamentos que estejam dentro da validade. Então, aqueles que puderem ajudar, a gente agradece imensamente. Nós aqui também temos estudo presencial e online. De domingo a domingo nós temos estudo. Aqueles que puderem, quiserem vir fazer os cursos, aqueles que trabalham a semana toda, nós temos um curso aqui aos sábados que começa às 7h30 da manhã, que é da obra O Livro dos Espíritos. Ele começou há pouco tempo. Aqueles que quiserem vir também serão muito bem-vindos, porque o estudo, a gente sempre lembra da frase do Mestre Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, é sempre muito bom a gente estar estudando. Aqueles que puderem fazer, estudar, verem as lives, é muito bom, muito, muito bom, né? E hoje, como eu falei, nós vamos trazer aqui o estudo do livro dos médiuns, que vai ser o capítulo 31, que o nosso querido companheiro vai trazer. O capítulo 31 leva o título de Dissertações Espíritas. E o nosso Carlos vai começar pelo item 18. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. É o perdão das ofensas, e hoje será o item 15, que a gente vai ler. O perdão das ofensas. Item 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos
é lhe dar uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, mesmo para uma leve ofensa, como podeis querer que Deus esqueça de que cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Ó, infeliz aquele que diz, eu nunca perdoarei, pois que pronuncia a sua própria condenação. Aliás, quem sabe se, analisando a vós mesmos, não vereis que fosteis o agressor? Quem sabe se nesta luta que começa por uma insignificância e termina por um rompimento, não fostes vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário errou ao se mostrar tão suscetível, mas essa é mais uma razão para ser desindulgente e para que ele não mereça a reprovação que vos diriges. Admitamos que tenhais realmente sido ofendidos numa determinada circunstância. Quem pode afirmar que não envenenastes o fato por represária e que não fizeste degenerar em grave aborrecimento o que poderia facilmente ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois culpados. Admitamos finalmente que não tendes em absoluto nenhuma reprovação para fazer a vós mesmos. Então, maior será o vosso mérito se vos mostrardes clemente. Há, porém, duas maneiras bem distintas de perdoar: o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas falam referindo-se ao seu adversário, eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe possa acontecer, dizendo para si mesmos que ele só tem o que merece. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Não quero revê-lo mais em minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? É claro que não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que tudo esquece, lançando um véu sobre o passado. Esse é o único tipo de perdão que será considerado, porquanto Deus não se contenta com as aparências. Ele sonda o fundo do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se impõe a ele com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor sempre é um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Leão, 1861. Vamos então agora, aquecidos por esta mensagem do nosso querido Paulo, elevarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos até o Mestre Jesus,
e pedir a Ele que nos ajude, que ampare a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e os nossos queridos internautas, e pedir a esse Espírito que veio nos trazer a sua mensagem, que possa abraçar o nosso Carlos Magno, que aqui irá trazer o seu estudo, que o nosso altivo possa inspirá-lo, intuí-lo, e que todos os espíritos trabalhadores da nossa casa que aqui se encontram, para a reunião pública e para o tratamento espiritual, possam ajudar a cada um de nós. Então, em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, mas em nome de Jesus, que é o mestre de amor e de luz, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, que nos criou por amor e para o amor, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos iniciada a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Como eu falei, o nosso querido Carlos irá trazer o seu estudo no Livro dos Médiuns, Dissertações Espíritas, e ele vai começar pelo item 18. Eu vou ler só um pedacinho, que é uma nota de São Luís. Uma dissertação de São Luís. Zombaram das mesas girantes, jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Este foi o vestíbulo da ciência. É aí que, ao entrar, se deve deixar seus preconceitos, como se deixa a capa. Nunca será demais exortar-vos a fazer de vossas reuniões um centro sério, que em outros lugares se façam demonstrações físicas, que em outros lugares se veja, que em outros lugares se ouça, que entre vós compreenda-se e ame-se. O que pensais ser os olhos do Espírito superiores quando fizestes girar ou levantar uma mesa? Como estudante, o sábio passa o seu tempo a repetir o ABC da ciência. Todavia, ao ver-se pesquisar as comunicações sérias, considerai-vos como homens sérios em busca da verdade. A gente passa um estudo para o nosso querido companheiro, que Jesus o abençoe. Bom dia a todos, queridos irmãos aqui presentes, queridos internautas. É imensa a nossa alegria de estarmos aqui nesta manhã. Os internautas não têm esse privilégio, né, de estar aqui diante dessas flores, essas flores maravilhosas, né, que adornam esta casa de Jesus. A casa espírita é esse espaço em que nós devemos procurar cuidar com muito carinho, com muito zelo, e nós parabenizamos aqui os irmãos da Casa Espírita Altivo Panfiro por todo o zelo que tem por esse espaço. Esse para a gente é uma referência para que nós tenhamos essa preocupação de fazer com que o espaço seja um espaço de acolhimento a todos aqueles que chegam. E outro ponto positivo que essa casa traz, que é uma orientação da espiritualidade, Joana de Ângeles, no sentido de procurar manter a casa sempre aberta, um espaço onde aqueles que hoje estão à sociedade com suas dificuldades, passando por inúmeros conflitos,
possam encontrar um oásis, possam encontrar um pouso amigo. Então, além do cuidado físico, da limpeza, nós também devemos procurar manter o acolhimento, manter nossos corações abertos para estar acessível a todos aqueles que estão muitas vezes necessitados, muitas vezes sedento de um carinho, de uma atenção de alguém. Então, que possamos sempre estar com os nossos corações abertos e buscarmos a tal da qualidade total. A qualidade total, ela é uma busca incessante, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista espiritual. Por isso, nós estudamos aqui o Livro dos Médiuns, Dissertações Espírita, capítulo 31. O último capítulo do Livro dos Médiuns, que traz pontuações sobre as questões da prática e do estudo da mediunidade. Porque o capítulo 32 é um capítulo de vocabulário espírita. Kardec teve essa preocupação, haja vista que o espiritismo é uma ciência nova. O espiritismo é uma ciência que tem um propósito que vai permanecer para toda a eternidade. Embora ainda encontre muitos preconceitos, muitas vezes em outras religiões e também na dita ciência dogmática, muitas vezes, também há esse preconceito. Mas, aos poucos, essa barreira vai sendo rompida e chegará um momento em que a ciência abraçará completamente a concepção desta outra dimensão, que é a dimensão espiritual. E o Espiritismo tomou esta decisão, como sempre, quando alguma coisa começa a acontecer no plano físico, já foi elaborada no plano espiritual há muito. Então, desde a época de Kardec, no século XIX, já começava-se a materializar essa concepção de uma ciência mais ampla, de uma ciência que compreende as leis naturais, as leis divinas, e que se abre para um debate mais amplo sobre este ser, que não é um ser físico, que é um ser espiritual, passando por vivências físicas. Então, dentro desta concepção, é natural que não existisse termos adequados às novas informações que começaram a ser trazidas à humanidade. E Kardec, como foi um homem da ciência, desde cedo, e além de ser um pesquisador muito perspicaz, Kardec também tinha um lado pedagógico maravilhoso, muito bem desenvolvido, como pupilo de Pestalozzi. E muito cedo Kardec já tinha essa visão institucional muito bem alicerçada. Nós imaginarmos hoje, nós vamos citar aqui dentro do conhecimento da atualidade, imaginem vocês a Universidade de Harvard. Agora imaginem vocês que essa universidade tem lá o seu reitor, e na ausência desse reitor, ele delegasse a um jovem em torno dos seus 20 anos de idade e falasse: eu vou precisar sair para fazer algumas obrigações, congressos, etc. E no interstício em que eu estiver fora, você será o responsável. Imagine a capacidade desse jovem, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral, para dar conta de uma instituição de tamanho gabarito. Este era o Instituto de Yverdon, na Suíça, na época, um instituto que abarcava toda a grande sociedade da Europa. Então,
nós percebemos que Kardec já tinha essa visão organizacional. Quando Kardec começa a ter contato com a espiritualidade, não existiria uma mágica para pegar alguém e dizer assim, agora esse indivíduo, além de ser aberto a um novo patamar, a um novo debate científico, ele vai ter que, da noite para o dia, ser um cara organizado, vai ter que ser uma pessoa com a percepção organizacional à frente do seu tempo. Vai ter que ser uma pessoa cuja competência pedagógica não pertencerá a esse século, e sim aos séculos vindouros. E essa era a capacidade de Kardec. Essa era a capacidade de um jovem que, com seus 20 e poucos anos de idade, se não me engano, aos 24 anos de idade, foi capaz de escrever um tratado de reforma do ensino público da França, que escrevia gramática, de aritmética, pegando todas as áreas, de anatomia, de todas as áreas, da linguística, que era a área da língua francesa. Então, era alguém que dominava todas aquelas áreas. A astronomia, estudo da astronomia. Então, era alguém que tinha um conhecimento profundo e amplo das temáticas humanas e uma capacidade organizacional extraordinária. Então, quando nós vamos falar aqui da dissertação espírita, nós estamos falando aqui de uma conclusão desta obra, né, do Livro dos Médiuns, que ele chama de manual de orientação, né, à mediunidade. Então, este manual, que para mim é algo assim extraordinário, capaz de compilar todas as informações necessárias para que as pessoas que tenham interesse em saber como que se deve lidar com essa experiência ainda muito desconhecida, muito desconhecida. É muito comum chegar à casa espírita pessoas que estão tendo a mediunidade aflorada e, ao chegar à casa espírita, estão meio que desesperados, sem saber o que fazem. Saber o que fazem, inclusive, com os sintomas. Porque a mediunidade, há aqueles que estão começando a aflorar essa mediunidade, a tê-la de forma mais ostensiva, é assustadora. É assustadora. Ela traz sintomas que se afinizam com sintomas psicoemocionais. Existem sintomas para o médium iniciante, ostensivo, que se assemelha à síndrome do pânico. Ele começa com ataque cardíaco, ele começa com medo desesperado, ele começa com falta de ar, com uma série de sintomas que dá a sensação que às vezes é psicoemocional e na realidade é uma mediunidade que está aflorando. E principalmente considerando que os médios, via de regras, somos endividados com o passado, normalmente esse médio, quando ele não começa com espírito de luz. Ele não começa com seres iluminados, meu amigo, estamos aqui para te orientar. Não, ele normalmente começa pelo caminho da obsessão. Ele começa com os adversários do passado. E isso causa um pavor terrível. Então, aquele mesmo sintoma que alguém que está acometido de uma síndrome de pânico tem, que é o medo da morte, medo de que aconteça alguma coisa em público, dentro dali da relação social, esse indivíduo vai ter. Porque como ele não tem controle ainda sobre essa manifestação, esse fenômeno que está vindo à tona, ele acaba ficando desesperado. Então a casa espírita vai dar esse suporte. O Livro dos Médiuns, como nós estávamos falando da questão da busca da qualidade total, é aquele livro de cabeceira para todo médium. Não é um livro que você fala assim, eu já li e já sei. Se houver algum médium que disser assim, olha, eu já tenho 20 anos, isso aí tudo para mim eu já sei, isso não me serve mais, ele não aprendeu nada. Nos vem à mente o Divaldo Pereira Franco, quando começa nos seus estudos, né? Nosso brilhante, querido Divaldo, com toda essa idade ainda demonstrando aquela jovialidade, aquela
energia. Hoje, antes de vir para cá, nós estávamos escutando a palestra de Divaldo, a história de vida da Mansão do Caminho. Que ser maravilhoso. Eu amo Divaldo, amo Divaldo. E então, o Divaldo narra que quando ele começou todo entusiasmado na sua juventude, aí leu o livro dos Espíritos, né? E depois virou para Joana de Ângeles e perguntou, e agora, o que eu faço? Eu leio o livro dos Espíritos. E assim foi indo até ele ter lido 10 vezes. E quando o Divaldo tinha lido o livro dos Espíritos 10 vezes, ele chega para Joana de Ângeles e fala assim, não aguento mais, já li 10 vezes. Ela fala, maravilhoso, agora você volta e estude. Então, quando nós estamos estudando, nós percebemos que nós vamos passar a existência inteira lendo estes livros e vamos chegar no final da existência e falar assim, aquele pedacinho hoje eu entendi. Hoje eu entendi. Por quê? Porque sempre haverá um novo entendimento. Sempre haverá um novo entendimento. Porque quando você fala de qualidade total e você fala de estudo da doutrina espírita, que consequentemente abarca a doutrina cristã, você está falando de um estudo que não é só estudo, que é um tratado de reforma íntima permanente. Permanente. Então sempre haverá uma novidade. Por quê? Porque o ser que está num processo de autoconhecimento, quanto mais ele se conhece, mais ele descobre que nada sabe, como dizia o insigne filósofo Sócrates. E não é uma fala que traga qualquer laivo de pseudo-humildade. É uma frase de quem realmente está se conhecendo. Porque à medida que nós vamos nos conhecendo, você vai abrindo o seu campo, o seu diapasão, e você vai entrando numa nova esfera de consciência, onde você começa a perceber que entre o conhecer e o fazer, existe um abismo gigantesco. E aquele ser que começa a se conhecer e começa a se deparar com os ensinos, ele começa a ficar incomodado, imensamente incomodado. Por quê? Porque ele experimenta aquele ensinamento de Jesus que diz assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque você começa dentro de uma luta interna enorme em todos os instantes. E quanto mais você vai caminhando e permanecendo na doutrina espírita, mais você se incomoda. Se você não estiver incomodado, é sinal que você está acomodado. E o ser acomodado, ele fica como a água parada, ele fica estagnado. Então ele atrai para si uma série de informações equivocadas e ele começa a alimentar um bichinho complicado, um tal de ego. Esse cara vai crescendo e vai começando a fazer com que você imagine que você é um ser completo. E isso para o médium é muito perigoso. Então, quando nós chegamos neste capítulo das dissertações espíritas, nós vamos ver aqui uma conclusão desta obra. Nós vamos ver aqui uma síntese das orientações e das advertências significativas que os vários espíritos de escola que orientaram Kardec vêm nos trazer. Um deles é São Luís. São Luís foi a Joana de Ângeles de Allan Kardec, para a gente ter a ideia. Então, a relação de Kardec com São Luís era a relação que a Divaldo tem com Joana. Então, Kardec levava seus puxões de orelha também, não é só Divaldo, não. Porque só quem consegue levar puxão de orelha é quem tem amadurecimento. Quem não tem amadurecimento,
ele tem a orelha muito sensível. Aí qualquer coisa que se fala, ai, eu não gostei, eu vou embora da casa espírita, eu não gostei, essas pessoas são muito grossas, essas pessoas são arrogantes. Por quê? Porque você, quando tem humildade, você não está muito preocupado se o outro fugiu um pouco do tom. Você está preocupado em falar assim, caramba, isso faz sentido, eu preciso mudar isso em mim. Eu preciso corrigir. E se a coisa chegou ao ponto de realmente ser uma coisa repetitiva, porque às vezes nós esquecemos que o companheiro que está na casa espírita, trabalhando na direção, ele é humano, demasiadamente humano, né? Então esse ser que está aqui na casa espírita, ele necessita também da nossa compreensão. Então pode ser que uma hora quem esteja estressado com os conflitos dele e esteja assim, ele esteja muito mais precisando de um aconchego, de chegar num certo momento mais tranquilo e falar, eu percebi que você estava estressado, você está meio chateado, você está passando por alguma dificuldade? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? E normalmente a gente ocupa o banco da crítica. Então este processo que a gente vai, e quando nós aqui estamos falando, nós falamos para nós também, tá? É o nosso processo de ouvir primeiro, né? Então, esse exercício que nós fazemos de permanente dessa autoanálise é que faz o nosso crescimento pessoal. E é que traz o grande objetivo do estudo mediúnico. Porque muita gente tem a ilusão que quando se forma um grupo mediúnico, é porque nós vamos estar aqui salvando os espíritos inferiores. Que a gente escuta e lê aqui no livro dos espíritos, espíritos inferiores. Aí a gente já se acha superior, né? Você fala assim, olha, eles são os espíritos superiores. Só que a gente não se esquece que é o seguinte, quem está chamando eles de inferiores é São Luís. Quem está chamando eles de inferiores é Platão, são esses espíritos todos que orientaram a obra espírita. Não é o Carlos Magno. Então, se o São Luís olhasse para mim e falasse, não, porque esse cara que está fazendo, esse espírito inferior que está fazendo a palestra nesta manhã, ele falaria assim, entende? Então, eles são inferiores a estes espíritos que estão nesse patamar. E são nossos irmãos da nossa nível de inferioridade, né? Então, quando a gente vem para reunião mediúnica, para reunião pública, para casa espírita, você vem para lidar com aqueles companheiros alcoólicos anônimos. Mesmo quem não for alcoólico anônimo, vai um dia numa sessão dos alcoólicos anônimos. Você vê o cara que já está 20 anos sem beber, e chega lá na frente e fala assim, estou 24 horas sóbrio. Ele não fala assim, eu que tive esses problemas que vocês inferiores têm, de não conseguir ver um copo de cachaça e beber. Ele não fala, não tem arrogância nenhuma. Ele fala assim, meus irmãos. Ele coloca-se no mesmo nível daquele que está vindo pela primeira vez e que ainda tem uma dificuldade enorme para lidar com a questão da bebida. Então, nós, na casa espírita, somos, entre aspas, os alcoólicos necessitados da sobriedade. Então, quem vem para a casa espírita, quem quer ingressar numa reunião mediúnica, tem que ter muito bem isso alicerçado. Então, na casa espírita não existe títulos. Embora respeitemos e saibamos que às vezes acaba sendo necessário declinar alguns títulos, principalmente dependendo do local que esteja, você vai fazer um congresso. Aí tu tem lá Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida. Aí você fala o título daqueles companheiros, porque ali tem muita gente, e tem muita gente que não é espírita, vai alcançar a internet, e as pessoas vão falar, esse cara tem uma referência, caramba, esse cara é juiz, caramba, esse cara está fazendo uma formação de mestrado, doutorado. Então aquilo faz diferença para esse público, para a primeira chamada. Mas eu tenho certeza, plena certeza,
que nem nosso irmão Haroldo Dutra, nem Alberto Almeida, nenhum deles estão preocupados com o título. Porque na casa espírita, eles são nossos irmãos. Nós aqui somos irmãos. Todos nós. Né? Então, nós estamos nesse patamar. E quando vai para dentro de uma reunião espírita, de uma reunião mediúnica, aí isso tem que ser potencializado à potência 10. Por quê? Porque na reunião mediúnica, você vai ter uma senhorinha, que às vezes é uma faxineira, e ela é dirigente da reunião. E aí você vai ter um companheiro que é um médico, é um juiz sentado lá e que é médium, e que é o médium. Ele é o médium. E ela dirige a reunião. Então, nós precisamos dessa lucidez, porque nós não podemos trazer os nossos preconceitos do mundo para dentro da casa espírita. Porque esta foi a recomendação de Jesus. Jesus não tinha título de doutor, não tinha título de juiz, não tinha título de nada. Mas algum de nós tem dúvida de que ele foi o maior dentre todos que já passaram pela terra? E como é que ele chamava os discípulos dele? Meus subordinados? Não, ele chamava de amigos, irmãos. Não é essa a referência? Porque a nossa proposta será sempre esta, de trazermos esta simplicidade, de estudarmos os estudos espíritas precisam ser estudados, compreendidos, para que a gente não cometa equívocos de querer colocar o nosso personalismo. Eu, Carlos, enquanto indivíduo, cidadão, eu tenho 1000 opiniões. Tem 1000 opiniões formatadas. Quando eu adentro a casa espírita, eu venho para aprender. Eu venho na condição de aluno. Então, quando eu vou trazer alguma informação, eu procuro, dentro do meu nível de compreensão, que é muito pequeno, passar o máximo a pureza daquilo que eu entendi da doutrina espírita. Porque a doutrina é dos espíritos. Ela não está querendo saber a opinião do Carlos Magno. Até quer saber quando eu estou numa roda de estudo, quando eu estou conversando informalmente com o Nilton, com outro companheiro, está ótimo. Nilton, não sei, mas ainda não consigo concordar com essa história de que eu sou um espírito terceira ordem, cara. Eu acho que eu já sou o melhorzinho, eu acho que eu já estou na segunda ordem. E aí é provável que ele olhe para mim, Carlos Magno, é provável. Aí fala assim, vou orar por ele. Né? Então, eu posso ter 1000 opiniões, mas aqui eu tenho que estar passando aquilo que a doutrina vem nos trazer. E quando nós vamos para dentro de uma reunião mediúnica, nós vamos procurar fazer o máximo aquelas orientações que vêm da espiritualidade. Por isso que algumas pessoas não entendem quando chega à casa espírita, aí fala assim, olha, eu já estou dando manifestação dia e noite. Ah, tá bom, então você vai passar por um tratamento espiritual, você vai passar por estudos, até você ir para o grupo mediúnico. Porque o grupo mediúnico, aí o Kardec vai falar aqui, os espíritos vão falar aqui nessa dissertação, o grupo mediúnico, quando se forma, ele não basta você ter conhecimento, não. A equipe mediúnica, ela tem que funcionar como uma família ajustada, tá? Uma família ajustada. E as pessoas que fazem parte desse grupo, elas têm que se amar. Elas têm que conseguir olhar olho no olho. Eu não posso estar dentro de um grupo mediúnico e aí sai de lá e fala assim, eu detesto essa pessoa, não gosto. Eu preciso chegar para o dirigente, para os coordenadores e dizer, olha, eu não estou bem, eu preciso corrigir isso em mim. Porque eu olho para fulana e fico achando que ela é vaidosa, ou então chego para a pessoa e falo. Porque o grupo mediúnico precisa estar afinado. Porque não é uma reunião meramente de que vem e ocorre um fenômeno, não. É uma reunião onde você presta uma assistência de alto gabarito. Então, imagine vocês num grupo, lá numa mesa cirúrgica, a instrumentista detesta lá o médico, não gosta do cirurgião,
e aí toda vez que ele está lá, ela está trabalhando com má vontade, vai ver sintonia? Será que ela vai se adequar àquele trabalho de tamanha importância? E dentro da atividade mediúnica, ali nós estamos emanando todo o meu pensamento desviado, toda a minha emoção desviada, ela afeta, porque você está trabalhando em outra dimensão, não só na dimensão física. Então, aquelas pessoas precisam estudar, ter conhecimento, saber por que certos procedimentos devem ser feitos e outro que não deve, e devem amar. Ela deve estar sempre, quando ela pensar em fulano, da minha equipe, vou orar para fulano, gosto tanto dele, olha que coisa maravilhosa. Aí flui, se a equipe estiver assim, flui. Por isso que a orientação é que você não tem equipes gigantes dentro da reunião mediúnica. É que as suas equipes, ela acompanha ali aquele padrão dentro do que dá para você realizar a reunião e ter esse nível de carinho, de afinidade. E dentro dessas dissertações, no item anterior, que é o item 17, vai estar sendo abordado, eu pedi desculpa para abordar um item anterior, eles vão estar falando sobre a questão do cuidado científico. Porque o Espiritismo, quando ele nasce na França, mas não sei se vocês sabem, ele quase que morreu na França. Quem foi resgatar o Espiritismo na França foi o senhor Divaldo Pereira Franco, seu Raul Teixeira, e depois outros companheiros que começaram a ir para lá resgatar, porque já estava acabando o Espiritismo. Por quê? Quando começou a adentrar na área científica, a França abandonou a área moral, abandonou o estudo do Evangelho, e só ficaram fincados no cientificismo. E é interessante que exista aspecto científico, sim, é importante. Mas quando se faz esse estudo do aspecto científico, nós precisamos entender que o Espiritismo são 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Só que a ciência e a filosofia, elas devem ter um propósito final de convergir para a religião. Por quê? A religião não é religar, não é fazer com que a gente volte à casa do Pai. Então, todos os conhecimentos filosóficos, todos os conhecimentos científicos têm que estar afinados com essa proposta de eu me tornar um ser melhor, de eu me tornar um cristão melhor. Se meus estudos científicos estão me tornando uma pessoa mais arrogante, se as minhas abordagens filosóficas começarem a chegar ao ponto de eu criar um novo espiritismo, eu não estou ajudando em nada a proposta do Consolador prometido. Então, por isso, cuidado com a ciência. E aí, nesse outro item, que é o item 18, o São Luís vai completar, por isso que eu puxei o item anterior, que ele vai dizer assim, que ele falou que zombaram das mesas girantes, etc. e tal. Aí ele diz assim: elas foram o vestíbulo da ciência. A mesa girante não teve importância? Teve, não tem dúvida nenhuma. Mas o que é o vestíbulo? É a entrada, é o acesso. Tá? Então, as mesas girantes foi um fenômeno necessário para chocar, para chamar a atenção, para jogar um holofote. Hoje precisa a gente vir aqui para uma reunião no Altivo Panfiro para ficar vendo as cadeiras levantando, as mesas bailando? Não, não necessitamos mais disso. Até porque nós estudamos, e aí por isso que o São Luís coloca, nós estudamos o quê? Movimentos físicos são provocados por espíritos de ordem inferior. Não são espíritos superiores, eles se servem daqueles espíritos para que execute aquele tipo de ação. Porque os espíritos superiores é como numa engenharia. O engenheiro ele não vai chegar aqui para começar a botar esse piso. Vou ficar abaixado aqui botando esse piso. O contexto dele é da obra total. Entende? Então, por isso que fala que é o vestíbulo. O fenômeno, nós não temos mais necessidade de fenômeno. Em casos excepcionais, alguns para voltar a chamar a atenção da mídia, da ciência, e falar, está acontecendo isso aqui. Então, você vai ter um fenômeno ou outro
quando se fizer necessário. Mas o Espiritismo atravessou essa fase e está entrando agora na fase psicológica. Está entrando nessa fusão dessa fase, onde nós vamos começar a mergulhar nessa dimensão do cérebro. Porque aqui a ciência está começando a funilar e se encontrar com o Espiritismo. Quando existe a experiência de quase morte, e eles começam a falar assim, opa, existe um ser além desse físico, como é que esse cara sabia de tudo isso se o aparelho físico dele não estava funcionando? Então nós vamos começar a entrar nessa dimensão onde vai começar a existir essa fusão desse ser psicológico. Aquele ser físico, aquele ser fisiológico, ele está ficando para trás. Aqueles que estão chegando já vão começar com uma dimensão. E aí você começa a ver um diálogo entre o Espiritismo e outras áreas espiritualistas, que você fala assim, gente, isso é Espiritismo. Isso é Espiritismo. Então, quando você começa, eu estou hoje fazendo um curso de constelação familiar, aí você fala, esse movimento desse campo aí, isso tem uma historinha espírita nessa história aí. Essas conexões que estão sendo estabelecidas aí, tem um lado espiritual. Tanto que é muito difícil você ver pessoas que são de determinadas religiões mais dogmáticas fazer constelação familiar. Porque se a pessoa não adentrar no aspecto espiritual, ela não vai trazer muitas vantagens para aquele campo, não. Tanto que Sophie Hering, que é a esposa do Bert Hellinger, que foi o pai ali da constelação familiar, ela chegou a chamar de nova constelação por conta de ser uma constelação espiritual. Ela chegou a dar o nome de constelação mediúnica. Então, a gente vai percebendo que a ciência é importante, mas com as prerrogativas de que ela tem que favorecer o processo de autocrescimento. Porque senão nós vamos começar a ver uma ciência de um indivíduo que estava gastando lá trilhões para tentar criar uma máquina e pegar um cérebro, a cabeça de um indivíduo e encaixar naquela máquina achando que daria certo. Então, quanto rio de dinheiro que esse indivíduo está jogando fora com algo que poderia estar sendo melhor aplicado? Porque desconhece que existe um espírito. Não é só achar que vai encaixar uma máquina com um cérebro que a coisa vai funcionar como se fôssemos nós. Então, essa proposta é fundamental. Amor, moral, moralização, leis morais. Entender que existe um Deus, que existe um comando, para não começar a imaginar que a inteligência artificial vai substituir a humanidade. Não vai, gente. A inteligência artificial é construída por quem? Pelos co-criadores. E os co-criadores nunca vão substituir o Criador. Nós só vamos até onde eles permitirem. São ilusões. Aí depois no item 19, vai trazer um ponto que eu achei muitíssimo importante. Eu vou ler só um trechinho. Mostrai-vos pacientes contra as injúrias dos vossos detratores, sedes firmes no bem e, sobretudo, modestos diante de Deus. Não é senão a humildade que eleva, é a única grandeza que Deus reconhece. Se nós chegarmos numa reunião mediúnica e aí nós psicografarmos ou passarmos uma comunicação e os colegas desavisadamente começarem a inflar o nosso ego, você é tão maravilhoso, olha que comunicação maravilhosa, sai de ré, Satanás. Fuja disso. Obrigado pelo teu incentivo, mas não traga para o ego. Não traga para o seu ego. Fala, somos servos de Deus. Eu também te acho uma pessoa grandiosa. Não leve para esse campo, porque tudo é do Pai. Tudo. Somos instrumentos nesse processo de reconstrução
inicialmente de nós mesmos e reconstrução da família humana. Então, se nós não enxergarmos isso, cuidado. Depois, no item 20, até aqui foi São Luís, agora São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo vai trazer a importância da união, e ele traz uma frase que é jargão, né? A união faz a força. Sedes unidos para sedes fortes. Que o facho da santa amizade reúna, ilumine e aqueça vossos corações. Então, olha que mensagem linda. A gente lembra do Dr. Bezerra, né? Foi um baluarte da unificação dentro do movimento espírita. Nós precisamos entender que nós não pertencemos à casa espírita. Não tenhamos essa ilusão. A gente repete naturalmente. Eu sou da casa espírita, amor a Cristo, eu sou da casa espírita, altivo Panfiro. Sou no sentido de estou. Tá? O ideal seria que a gente falasse, eu estou no altivo Panfiro. Porque se nós sairmos daqui da nossa esfera, chegarmos na espiritualidade ao ponto de sermos designados para qualquer casa espírita, nós teremos vencido o mundo. Então nós não somos aqui, porque o trabalhador do Cristo consciente, ele não tem essa ideia, esse apego. Ele quer chegar na espiritualidade e falar assim, eis-me aqui, Senhor, o que eu faço agora? Não é isso? E esta visão, principalmente esta casa aqui, não tem como não tê-la. Porque eu que muito pouco conheci o altivo, né, mais de palestras e tal, mas não tive a oportunidade de ter contato com o altivo pessoalmente, garoto, já tinha uma admiração pelo altivo. Porque eu percebia que o altivo era um visionário. Altivo pegava, isso é muito difícil dentro de uma equipe, gente. Eu estou no movimento espírita há anos, ninguém quer liberar trabalhador, nenhum trabalhador para uma outra casa. Ah, não, meu trabalhador. Altivo pegava, me corrijam se eu estiver errado, tá? As senhoras que são mais tempo, né, de lá do Leão Denis, né? Altivo pegava assim um grupinho de qualidade, dizia assim, tem uma casa espírita lá na Conchinchina, lá onde o Carlos Magno morava, perto de onde o Carlos Magno morava, lá Pedra de Guaratiba. Ela está precisando de ajuda, vai lá no Abigail para reestruturar aquela casa. Então, é alguém que já estava à frente do seu tempo. E nós não podemos ter essa ideia de um espiritismo de desunião, que eu sou melhor do que você, porque eu sigo tal orientação, você não segue. Então, não existe, gente. A nossa orientação é a orientação do Cristo Jesus, que submeteu Allan Kardec para trazer uma informação do Consolador prometido. Mas a orientação continua sendo a mesma. Um só pastor, um só rebanho. Então é fundamental que a gente tenha esse espírito de corpo com outra casa, que a gente tenha esse carinho com outra casa, que a gente confraternize. E isso só vai acontecer se os vários departamentos dentro da casa tiver essa mesma ideia. Porque se eu tiver a ideia de que eu estou numa reunião mediúnica, eu sou superior a quem está dando uma aula de evangelização, alguma coisa está estranha. Eu não entendi nada. Eu sou da reunião mediúnica. Aí vejo uma pessoa fazendo faxina, fulana, depois você pega esse rodo e vai lá limpar, caiu um negócio lá na sala mediúnica, vai lá limpar para mim. Ué, tem o faxineiro, se não for, obviamente, às vezes uma casa como essa, provavelmente, às vezes, precisa de um recurso para pagar alguém para fazer faxina. Mas casas pequenas, o palestrante, às vezes, vai ter que chegar mais cedo e vai lá lavar o banheiro.
Porque primeiro que não tem recurso e segundo que não tem pessoa designada para isso, somos todos nós. Então eu que faço parte de uma casa espírita pequena, eu não posso ficar falando assim, cadê o fulano? Por que não lavaram esse banheiro? Eu tenho que olhar no espelho e falar assim, por que não lavaram esse banheiro? E ficar com medo do cara que está lá, falar assim, por que você não lavou o banheiro? Entende? Então essa tem que ser a nossa proposta. Todo mundo faz tudo, dentro das possibilidades, é óbvio. E quando você não faz, você, por conta de falta de tempo, uma série de questões, você respeita o outro imensamente por fazê-lo. Então é isso que traz a união. Se não for isso, não tem união, gente. União de boca não é união. A união é de prática, é de você olhar o outro com carinho, abraçar o outro, tratar o outro com amor. A casa espírita é uma coisa maravilhosa. A pessoa vem como assistido e amanhã pode ser o presidente da casa espírita. Não é isso? Ou tem esse embargo? Não, você é pobre, você vem de uma situação inferior, então você não vai poder fazer? Não. Essa pessoa, dependendo da situação, do tempo que ela leva dentro da casa espírita, muitas vezes ela vai estar ocupando uma função de grandiosa importância dentro da casa espírita. Eu falo que eu tenho saudade das minhas velhinhas, quase todas desencarnaram, e a nossa reunião mediúnica era uma maravilha, né? Aquelas senhorinhas, tudo. E eu falo, gente, era um poço de amor, era uma coisa maravilhosa. Eu chegava lá, Odília, chegava assim e falava, garoto, aí vinha, me abraçava, me envolvia, aquele amor, aquela coisa, ela tinha uma voz firme. Senhorinhas, tudo simples, mas o trabalho era uma orquestra em total sintonia. Então, nós temos essa beleza dentro da casa espírita e precisamos mantê-la. Precisamos manter essa grandeza. Depois, no item 21, que nós já estamos caminhando para o final, ele vai falar da questão de meus amigos, quereis formar uma reunião espírita, eu vos aprovo. Olha só a orientação, que bacana essa orientação. Aprova. Quem está falando isso é Fénelon. Fénelon, em uma dimensão maior, ele também foi um orientador de Kardec. Porque foi uma sequência. Lá atrás, quando ele em vida, ele era dado a pedagogia. Aí depois ele passa por outro que me fugiu o nome agora. Aí passa para aquele outro que vai passar para a Pestalozzi, que vai chegar até Kardec. Então teve uma sequência, e aqui é Fénelon que vem orientando. Então ele fala, vai fazer a reunião? Aprova. Por quê? Ele põe um ponto aqui que eu acho muito interessante. Ele fala assim, espíritos não podem ver com prazer os médios que ficam no isolamento. Então é óbvio. Por quê? Por quê? Porque se for um espírito superior, vamos dizer, você está montando ali um trabalho. Aí tu está montando uma equipe, né, para realizar aquela trabalho na sua empresa. Aí você tem uma pessoa que fala assim, mas eu gosto de trabalhar sozinho. Não gosto de trabalhar acompanhado, não. Eu prefiro ficar sozinho. Você vai botar essa pessoa na tua equipe? Não vai. Acho que não. Porque você quer alguém que queira fazer parte do grupo, compartilhar, fazer com que aquilo cresça, não é isso? Então, se esse espírito for um superior, aí vê aquele médico que fala assim, não, eu quero ficar sozinho, eu não consigo relacionar com as pessoas, ele já está perdendo a principal fatia do bolo, que é a necessidade da sua auto-reforma. Então, ele tem que falar assim, eu tenho minhas dificuldades, mas vou vencer essa dificuldade e vou conviver com esse grupo. O grandioso Chico Xavier. Chico Xavier ia para a reunião, gente. E se submetia a pessoas que estavam num patamar muito inferior dele. Tem até aquela história que ele fala para o cara, se o espírito chegar, evangelho nele, né? E aí o cara pega a Bíblia lá, bate na cabeça do Chico. Então, ou seja, era uma pessoa de uma tamanha humildade, ele participava do grupo dele lá de mediúnico. Divaldo sempre participou. É claro que por conta de viajarem demais, o Divaldo, em determinado momento, não podia estar presente, mas sempre esteve ali dentro da equipe.
Então, o próprio Cristo Jesus, o astro-rei, o nosso governador planetário, quem chegou até, podia falar assim, não vou pegar essa mulambada aí não, vou trabalhar sozinho. O que ele fez? Pegou o pessoal, reuniu para demonstrar para a gente que há necessidade da gente preparar novas pessoas. Nós somos passageiros e precisamos preparar novos talentos, principalmente dar oportunidade a quem jovens responsáveis, para que eles consigam levar isso adiante, né? Então, a gente não pode querer ter uma casa espírita só fincada nas pessoas mais velhas. É preciso preparar os novos talentos, senão a gente vai ficar igual aquelas empresas antigas, né? Nós que somos daquela região de lá, tinha tal de... Né? Nós podemos citar uma empresa mais conhecida, a tal da Mesbla, né, e tal. Então, aquelas empresas patriarcais que não se prepararam para o futuro e acabaram. Então, nós temos que preparar a equipe. Então, não dá para se trabalhar isolado. Nós precisamos trabalhar conjuntamente. E, por fim, nós vamos ter também do Fênelon, o item 22, que encerra aqui a nossa participação, que vai falar sobre vários grupos. A gente pode formar vários grupos na Casa Espírita? Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu estou lutando para formar um. Então, se alguém tiver com vários grupos, eu juro que eu vou sair daqui com um problema sério, vou ter que fazer um autoconhecimento lá da minha inveja, que eu vou sair daqui morto de inveja. Mas existe casas que acabam formando vários grupos. Essa casa aqui, por exemplo, é uma casa grande. Você pode ter vários grupos? Pode, claro que pode. Qual a ideia que Kardec passa, que os espíritos passam? O ideal é que você tenha vários grupos pequenos. Porque se formar um grupo muito grande, é mais difícil. A sintonia de você manter inúmeros médios trabalhando é muito mais difícil. Quem já trabalha há algum tempo sabe que um grupo pequeno ali com seus 8, 12 participantes não é muito fácil para se encontrar em sintonia. As pessoas dispersam. Nós ocidentais temos muita dificuldade com meditação, com manter a nossa mente ali vazia no sentido de centrada, né? Então, quando você pega muita gente, você começa a ter um cruzamento de pensamentos inadequados, dá mais trabalho para a espiritualidade. A gente tem que dar menos trabalho para eles. Então, pode, com o cuidado de sempre, aqueles itens anteriores. União, amor, olho no olho, né? Saber o nome do outro. Já imaginou casas espíritas ou espiritualistas aí, que às vezes tem tanto médium que o médium não conhece o outro. Não sabe o nome, mas como é que é o seu nome mesmo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu não só tenho que conhecer o nome, que aos poucos, à medida do tempo que vai passando, eu tenho que ter uma certa proximidade daquela pessoa. Senão acontece o quê? Aquele médium se afasta e a casa espírita funciona como uma empresa lá de fora. O médium foi embora. Ninguém quer saber. Foi embora, vai vir outro, tá bom, vai vir outro. E a caridade? Você precisa saber. Dona fulano, seu ciclano não está vindo, o que houve? Fulano, vamos lá na casa dele? Médium tem a vantagem. Médium não tem depressão, médium passa por dificuldade, não é isso? Então, pelo amor de Deus, a primeira caridade começa em casa. Então, você precisa formar um grupo. Vamos lá, fulano está passando por dificuldade. Aí você vai fazer o culto no lar. Você vai fazer um culto, vai dar carinho, vai dar o amor, vai dar assistência. Não é mesmo? É preciso manter esse amor. Aquele senhorzinho, aquela senhorzinha que saiu da casa espírita, são nossos avózinhos. Então, do mesmo jeito que eu tenho carinho pela minha avózinha, eu tenho que arrumar um tempinho para dizer, eu vou lá visitar fulano. Minha querida irmã que trabalhou tantos anos nessa casa. Então, isso precisa ter.
né? A gente faz esse esforço, nós sabemos que é difícil. Muitas vezes a pessoa vem em jornada de trabalho, mas à medida do possível, nem que seja 2, 3, vamos lá na casa de fulano. Então a gente vai fazer isso aí. Então este, gente, é o propósito que nós viemos trazer aqui para todos hoje, para que a gente traga essa reflexão e para a gente perceba. Não acaba aqui no capítulo 31. Você vira e começa tudo de novo. Até o dia que você estiver praticando tudo. Aí, com certeza, você não vai estar mais aqui. Você vai estar na equipe que vai estar trazendo novas orientações para as pessoas daqui a 1 milhão de anos. Beijo no coração. Agradecemos ao nosso querido companheiro Carlos Magno pela oportunidade que nos deu de ouvirmos os seus ensinamentos, que ele possa sempre estar junto a todos nós. E nós vamos agora passar para o segundo momento, que é o momento do passe, no qual a gente vai solicitar aos nossos queridos companheiros médios que possam se posicionar para este momento do passe. E aqueles outros que se encontram em suas residências, da mesma maneira podem se posicionar, se ligar à nossa casa, que todos irão receber o passe espiritual dos bons espíritos que aqui estão a ajudar a todos nós, encarnados e desencarnados. E cada um vá falando das suas dificuldades, das suas dores, para que possam ser ajudados neste momento do passe. Querido Jesus, voltamos mais uma vez ao teu coração amoroso e generoso, agora para te pedir a ti como médico de nossas vidas, que neste momento os trabalhadores da nossa casa, do SEAP, sob a tua orientação, possam, através das mãos amorosas dos médios, nos trazer os fluidos necessários ao nosso corpo físico, mental e espiritual. Então, Senhor Jesus, em teu nome, em nome de todos os espíritos trabalhadores da nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, possamos dar início ao momento do passe. Graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, vem nos trazer a orientação que serão bem-aventurados aqueles que forem misericordiosos. Na semana passada, Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar. E Jesus diz para ele que ele deveria perdoar quantas vezes fossem necessárias. Não 70 vezes 7, mas quantas fossem necessárias. Mas Pedro volta a perguntar a Jesus: mas Jesus, se alguém com quem não simpatizarmos nos ferir por motivo nenhum, será lícito reagir apresentando ao juiz? E Jesus diz: não, Pedro, pois todo aquele que nos agride com ou sem motivo, encontra-se agredindo a si mesmo. Então, o perdão que a gente deve ofertar é aquele mesmo que nós necessitamos
que nos seja ofertado. E o Evangelho, Paulo nos diz que perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. E Paulo nos orienta também que perdoar aos amigos é lhes dar uma prova de amizade. E Paulo nos diz também que perdoar as ofensas é mostrar que se está melhor. Mas, dentro da nossa caminhada, nós vemos muitas pessoas nos dizerem assim: eu nunca perdoarei. Eu nunca perdoarei. Quando nós pronunciarmos essa frase, nós estamos automaticamente nos condenando a nós mesmos. Porque nós necessitamos imensamente e sempre do perdão alheio. Mas esse perdão, ele não deve ser, falado só por palavras. Porque o verdadeiro perdão, aquele perdão que vem do coração, ele é demonstrado não através de palavras, mas sim através de atitudes. Esse é o verdadeiro perdão. Porque é desse perdão, de atitudes, que nós também necessitamos. Não esquecendo jamais a orientação de Jesus a Pedro, quando ele nos diz que quando nós somos agredidos sem motivos, o próprio agressor se encontra agredindo a si mesmo. É a doença. É levarmos a nós mesmos que quantas vezes nós falhamos com os nossos companheiros. O perdão é o amor que sai da nossa alma e alcança a alma do nosso semelhante. E agora temos a oportunidade de agradecer. Agradecer a Jesus como mestre, como médico e como pastor de nossas vidas. Obrigado, querido Jesus. Obrigado também aos bons espíritos trabalhadores do nosso SEAP, que amorosamente nos ajudaram. Obrigado ao nosso querido e muito amado altivo Panfiro, que nos intui, nos ajuda e nos protege. Obrigado, Jesus, mais uma vez. Mas agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos criou por amor e para o amor. E em nome desse amor divino, pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião de estudos e passes da manhã de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. A gente vai falar para vocês que na livraria se encontram aquelas caixas de bombons, que são os livros espíritas, que cada um tem o seu nome próprio. O Evangelho está por R$10. O livro dos médios, que foi o estudo da manhã de hoje, está por R$23. Embora tenhamos outras caixinhas lá, que vão engordar a nossa mente.
E aqueles que necessitarem de atendimento fraterno podem ficar em seus lugares, que alguém irá a cada um de vocês. E ao demais, a gente agradece e deseja um belo dia para todos.